Isso aconteceu há alguns anos. Meu amigo Marcos e eu estávamos indo para uma festa de jantar em um sábado à noite, nevando bastante. Decidimos parar em uma loja de bebidas antes de ir para a festa. Foi um desvio irritante com a neve caindo, mas não queríamos aparecer de mãos vazias. Pegamos algumas cervejas artesanais locais e uma garrafa de uísque e voltamos para o carro. Eu lembro que a neve começou a cair mais forte naquele momento, mas nada que não estivéssemos acostumados. Marcos voltou para dentro da loja para pegar um maço de nicotina, sua última obsessão, o que me irritou um pouco porque eu estava dirigindo, e meu carro não era o melhor para dirigir na neve. Depois de alguns minutos, ele saiu da loja e entrou no carro. Imediatamente saí do estacionamento e seguimos em direção à festa. A neve estava caindo ainda mais pesada, cobrindo as estradas com um manto grosso de branco. A viagem para a festa deveria ser direta, de cerca de 20 a 30 minutos através de bairros suburbanos familiares. Mas, na minha vida, as coisas nunca são tão simples assim. A tempestade de neve tinha outros planos, transformando o que deveria ser um trajeto tranquilo em uma jornada traiçoeira. Preciso dizer que não sou um ótimo motorista e o carro escorregando a cada 10 segundos não ajudava em nada. Depois de alguns minutos tensos dirigindo em uma subida, virei uma esquina e me deparei com uma cena que ninguém quer ver. No meio da rua, havia um carro parado, com os faróis de emergência piscando de forma ameaçadora, cortando a neve que caía como sinais de socorro. As portas do motorista e do passageiro estavam abertas. Fiquei tentado a simplesmente desviar e continuar meu caminho, mas Marcos insistiu que parássemos. Pode me julgar se quiser, mas eu não sou aquele típico bom samaritano. Já passei por muita coisa na vida que acabou resultando em uma certa desconfiança das pessoas. Eu normalmente opto por não me envolver. Disse a Marcos que estávamos atrasados, mas ele, com uma voz preocupada, me pediu para parar. Marcos já tinha me colocado em situações complicadas antes com sua curiosidade infantil, mas desta vez parecia diferente. Alguém podia estar em apuros. Relutantemente, parei o carro e nós dois ficamos sentados em silêncio por alguns segundos. Marcos perguntou se devíamos verificar a situação, ao que eu respondi que era exatamente o que estávamos fazendo. Ele revirou os olhos e disse que apenas observar o carro pelo para-brisa não iria resolver nada. Ele tinha meio que razão. Eu realmente não queria sair do carro, estava nervoso com a situação. Pedi a ele que esperasse mais alguns minutos, o que ele aceitou, embora contrariado. Sentamos ali, observando o piscar estranho das luzes de emergência contra o que, de outra forma, seria um belo cenário nevado. Nada aconteceu, o que me surpreendeu um pouco. Eventualmente, Marcos disse que já tinha esperado o suficiente e que iria investigar. Antes que eu pudesse detê-lo, ele saiu do carro. Eu observei, com um crescente senso de ansiedade à medida que ele se aproximava do veículo, senti uma apreensão crescente. Juro que vi algo escuro se mexer pelo canto do olho. Talvez fosse minha mente preocupada pregando peças, mas a situação parecia ficar cada vez pior a cada segundo que passava. Nem 10 segundos depois, achei que vi o carro dar um pequeno tranco, como se algo tivesse se movido no porta-malas ou no banco de trás. Mais uma vez, pode ter sido minha imaginação, mas eu não quis arriscar. Tomei uma decisão rápida e buzinei, assustando Marcos, que estava inspecionando o interior do carro. Ele entendeu o recado e correu de volta para o nosso carro. Saímos imediatamente, e eu disse a ele que suspeitava que tudo não passava de uma armadilha. Ele ficou irritado quando eu admiti que não tinha nenhuma prova concreta, mas respondi firmemente que não arriscaria minha vida por alguém que poderia muito bem chamar ajuda. O restante da viagem foi tenso, para ser honesto. Marcos era do tipo que guardava rancor por mais tempo que a maioria. Chegamos à festa de jantar, e as coisas finalmente voltaram ao normal. Ficamos lá por várias horas, e Marcos e eu quase esquecemos o que tinha acontecido mais cedo. Depois de um bom jantar e de aproveitar o tempo com velhos amigos, o dono do lugar ligou a TV para dar uma atualização sobre a tempestade de neve para os convidados que estavam saindo. Ele colocou no noticiário local, e o que vi foi realmente assustador.
A polícia estava divulgando relatos de um veículo roubado que havia sido furtado há menos de 2 horas. Eles estavam circulando um relato falado da vítima, que dizia algo assim: uma mulher estava levando seu filho adolescente de volta para a casa de uma visita a um amigo quando viu um carro parado no meio da estrada, com as luzes de emergência ligadas e as portas abertas. Os dois se aproximaram para ver se alguém estava em apuros, e então 2 homens pularam de trás de um monte de neve, enquanto outro saiu do porta-malas do veículo. Eles ameaçaram a mulher com uma arma e a forçaram a entregar as chaves. Em seguida, fugiram rapidamente com o carro roubado e também com o veículo usado na armadilha. Olhei para Marcos com puro medo. Aquilo poderia ter acontecido conosco. Contamos ao resto da festa o que havia ocorrido mais cedo, o que estragou um pouco o clima, mas todos ficaram intrigados com a história. O pior de toda essa experiência é que agora desconfio ainda mais de estranhos do que antes. Fico pensando quantas pessoas eu teria ajudado em um momento de necessidade se não tivesse passado por essa armadilha tão bem elaborada. A série de eventos que vou relatar aconteceu há mais de 30 anos, durante minha infância. Perdoe-me se alguns detalhes estiverem confusos, mas vou tentar lembrar o máximo possível. Eu tinha cerca de 10 anos. Minha família extensa era enorme, e naquela idade era difícil lembrar os rostos de todos os meus parentes, quanto mais seus nomes. Em toda reunião de família, eu era apresentado a alguém cujo rosto não reconhecia, embora todos parecessem me reconhecer. Meu pai era um de 9 filhos, então eu tinha 8 tios e tias só do lado dele. Meus avós paternos eram extremamente ricos e possuíam uma enorme propriedade à beira-mar, que era compartilhada entre meu pai e seus irmãos. Não sei exatamente as dimensões do lugar, mas tenho certeza de que cabiam mais de 30 pessoas para dormir. Por causa disso, minha família costumava passar grandes períodos do verão lá. Tanto meu pai quanto minha mãe tinham empregos que permitiam trabalhar remotamente ou ficar muito tempo fora do escritório. Os irmãos do meu pai e seus filhos faziam o mesmo. Raramente estávamos sozinhos na casa de praia. Eu me dava bem com todos os meus primos e preferia passar o tempo na casa de praia do que em casa, já que era mais próximo de alguns primos do que de meus amigos da cidade. Eu também gostava de muitos dos meus tios e tias. Meu favorito, de longe, era o tio José, pai do meu primo Bruno. Bruno, para ser honesto, era meio antissocial, e nós não brincávamos muito juntos. Mas o tio José era incrível, e ele nunca deixava de melhorar meu humor ou me fazer rir. Além de ser ótimo com crianças, ele era um terapeuta e psiquiatra licenciado, e eu frequentemente recorria a ele em momentos de necessidade. Há uma boa chance de que ele soubesse mais sobre mim do que meus próprios pais. Eu me abria com ele regularmente, e não havia nada que eu me sentisse desconfortável em revelar. Naquele verão, comecei a ter pesadelos tremendamente gráficos e perturbadores. Pelo que me lembro, não havia temas comuns entre eles, cada um envolvia algo psicologicamente exaustivo, como um membro da família morrendo ou a ideia de ficar sozinho para sempre, ou coisas do tipo. Gostaria de poder fornecer mais detalhes, mas há muito tempo apaguei esses horrores da minha mente. No entanto, lembro-me distintamente de um sonho. Era um daqueles sonhos falsos de despertar. Acordei e fui até a cozinha para encontrar meus pais no café da manhã, como fazia em uma manhã típica. No entanto, quando cheguei lá, eles não estavam na cozinha e não havia comida na mesa de jantar. Corri de volta para o andar de cima e entrei apressadamente nos quartos dos meus pais e irmãos, mas não havia ninguém. O resto do sonho consistiu em mim chorando no chão do meu quarto, me perguntando por que todos haviam me abandonado. Depois de 3 ou 4 pesadelos seguidos, decidi contar ao meu tio José, com vergonha de contar aos meus pais. Ele me ouviu com uma expressão preocupada enquanto eu descrevia o que estava acontecendo e até começou a anotar algumas coisas em seu caderninho. Ele me instruiu a fazer uma reflexão interna significativa, pois algo estava atormentando o meu subconsciente. Mas que tipo de reflexão interna eu deveria fazer? Eu tinha apenas 10 anos. Ele me disse que iria pensar no assunto e que eu deveria procurá-lo novamente se o problema persistisse. Claro, o problema persistiu.
Alguns dias e pesadelos depois, dei uma atualização ao tio José. Ele me disse que havia pensado sobre a situação e descoberto o que estava acontecendo em minha mente. Disse que, embora eu não percebesse, estava profundamente frustrado com meus pais e guardava um ressentimento não resolvido contra eles. Eu fiquei mais confuso do que jamais havia estado. Eu era um garoto comportado, educado e grato. Sempre obedecia aos meus pais e os amava mais do que tudo. Mas o tio José sabia do que estava falando, afinal, ele era terapeuta. Presumi que ele já tivesse lidado com situações semelhantes no passado e me senti sortudo por ele estar me ajudando. Perguntei-lhe como deveria proceder com essa nova descoberta e confessei que isso me assustava um pouco. Ele me tranquilizou, dizendo que era perfeitamente normal sentir medo e que a maioria de seus pacientes adultos reagia da mesma forma. Ele então explicou que também era normal eu discordar do que ele estava dizendo, já que sonhar implicava um sentimento subconsciente que o cérebro se recusava a aceitar. Isso até fazia sentido para mim. Ele me orientou a ser um pouco mais desobediente com meus pais nos próximos dias, me incentivando a dizer o não com mais frequência e a discutir quando algo não saísse do meu jeito. Foi o que fiz. Durante 3 dias após conversar com ele, meu comportamento mudou tanto que meus pais ficaram preocupados. Eles me disseram que não gostavam da minha nova atitude e que eu deveria parar com isso. Doía-me agir assim com eles, mas eu não suportava mais ter pesadelos todas as noites. Eu faria qualquer coisa para acabar com aqueles terrores noturnos. No entanto, eles não pararam. Na verdade, os pesadelos pioraram, os mais gráficos, mais perturbadores e mais vívidos. Era demais para mim. Confiei novamente no tio José, e ele me disse que havia mais uma coisa que poderíamos tentar. Implorei para ele me contar o que era, mas ele parecia hesitante. Após alguns minutos de súplicas, ele revelou o que era. Disse que meu cérebro era muito maduro para o meu corpo jovem e que eu precisava o libertá-lo. Obviamente, eu não fazia ideia do que ele queria dizer com isso. Ele me falou que, se eu tivesse mais um pesadelo, me contaria o que deveria fazer. Fui dormir naquela noite aterrorizado. Não queria libertar o meu corpo, mesmo sem entender o que ele estava falando. Naquela noite, no entanto, acordei antes de ter um pesadelo. Nos vários dias em que isso estava acontecendo, eu nunca tinha acordado antes de um pesadelo. Isso era algo novo, e embora eu estivesse com medo de me mover ou até mesmo de respirar alto, não era paralisia do sono, mas eu estava completamente apavorado. Fiquei imóvel, olhando para a parede naquela mesma posição por 1 minuto inteiro, sem saber exatamente o que estava fazendo. A próxima coisa que ouvi é algo que nunca vou esquecer, por mais que eu tente, um sussurro bem ao lado do meu ouvido. Era o sussurro do meu tio José. Eu tinha certeza disso. Me virei e gritei, o que o fez se afastar rapidamente. Ele saiu correndo do quarto e fechou a porta. Fiquei lá, suando frio, parte de mim pensando que ainda estava em um pesadelo. Em vez de voltar a dormir, corri para o quarto dos meus pais e contei tudo a eles, sobre os pesadelos, sobre o tio José, sobre tudo. Meu pai não perdeu um segundo e foi diretamente para o quarto do tio José para confrontá-lo. Meu tio, obviamente, negou tudo, mas meu pai era um homem grande e facilmente o intimidou. Uma briga se iniciou entre eles, e meu pai arrancou a bolsa que o tio José carregava para todo lado. O tio rapidamente juntou suas coisas e praticamente fugiu para o carro. Meu pai começou a vasculhar a bolsa, e o que ele encontrou foi perturbador. Havia páginas e mais páginas de anotações e artigos relacionados a sonhos, tanto manuscritos quanto impressos. Artigos sobre como induzir sonhos, especificamente pesadelos. Havia notas pessoais sobre diferentes técnicas, dados anteriores e tipos de experimentos. Era horrível. O tio José foi eventualmente preso, já que a polícia encontrou coisas ainda mais sugestivas no computador dele. Não vou entrar em detalhes, mas tenho certeza de que você pode imaginar o que encontraram, dado o desejo do meu tio de o libertar ao meu corpo. Nunca mais o vi. Não sei o que aconteceu com ele a longo prazo,
já que meus pais nunca gostaram de falar sobre a situação, pelo menos não na minha presença. Às vezes, me culpo por ter sido tão ingênuo sobre tudo isso, mas agora não há nada que eu possa fazer. Eu estava cuidando da casa da minha avó por um fim de semana enquanto ela viajava com algumas amigas da igreja. Eu estava dormindo no quarto de hóspedes ao lado do quarto dela. Esse quarto sempre tinha 2 camas de solteiro, onde meu irmão e eu dormíamos quando passávamos a noite na casa dela. Escolhi a cama ao lado da janela, mas antes de me deitar, conferi todas as portas, garantindo que estavam trancadas. Quando finalmente me deitei, ainda era cedo, e eu não consegui dormir imediatamente. Não havia muito o que fazer na casa da minha avó, então fiquei no celular por cerca de 1 hora, assistindo vídeos e trocando mensagens. Foi então que comecei a ouvir uma voz vinda de fora. Parecia uma voz feminina dizendo olá. Saí do quarto e fui devagar em direção à porta da frente, tentando escutar com mais atenção. A voz de uma mulher repetia olá a cada 10 segundos. Quando me aproximei da porta, percebi que era dali que o som parecia vir. A porta da minha avó não tinha óleo mágico, mas as janelas da sala de jantar ofereciam uma visão clara da varanda da frente. Fui até uma dessas janelas para tentar ver quem estava lá fora. Tentei espiar entre as persianas de plástico sem chamar atenção, mas acho que não fiz um bom trabalho, porque, quando olhei, vi uma mulher na varanda, olhando diretamente para mim, como se soubesse que eu estaria espiando pelas persianas. Mais uma vez, ela disse olá, com um sorriso estranho no rosto. Essa mulher era mais velha, mas não imagine uma senhorinha inocente e frágil. Ela parecia ter uns 50 e tantos ou 60 anos, e algo em seu rosto me deixava desconfortável. Afastei-me da janela e pensei que talvez fosse uma amiga da minha avó, mas era meia-noite. Por que alguém viria à porta a essa hora? E por que ela não batia ou tocava a campainha? Por que estava apenas parada lá fora, repetindo olá? Eu estava realmente perturbado. Voltei para o quarto de hóspedes e fechei a porta. Agora, com a porta fechada, não conseguia mais ouvir a mulher. Talvez ela tivesse ido embora. Comecei a mandar mensagens para meus amigos e minhas irmãs, contando como aquilo era bizarro. Passou um bom tempo em silêncio, e eu comecei a me acalmar. Minhas irmãs me aconselharam a ligar para minha avó, mas eu sabia que ela provavelmente não estaria acordada e quase nunca olhava o celular de qualquer forma. De repente, o silêncio foi quebrado por uma batida forte na janela. Não era uma batida suave, era um som alto e assustador. Senti um aperto no peito quando meu corpo entrou em modo de luta ou fuga. Logo após a batida, ouvi a mesma voz familiar dizendo olá novamente. Com um impulso de adrenalina, ganhei coragem suficiente para puxar as persianas. Fiquei cara a cara com aquela mulher assustadora, com apenas uma fina camada de vidro nos separando. Gritei para ela, com aquele sorriso horrível no rosto, vou chamar a polícia. Baixei as persianas e corri para a sala de estar. Olhei ao redor da casa e depois subi as escadas para me trancar no quarto de hóspedes de cima. Eu não queria realmente chamar a polícia, não sei porquê, talvez quisesse apenas esperar para ver o que acontecia. Me escondi debaixo das cobertas e fiquei acordado por mais algumas horas. Só então, desci para olhar pelas janelas novamente. A mulher assustadora parecia ter ido embora. Na manhã seguinte, liguei para minha avó e contei o que aconteceu. Ela começou a gritar no telefone, claramente em pânico e aflita. Mais cedo, ela disse que estava sendo observada no supermercado por uma mulher cerca de 10 anos mais jovem que ela, que ficava sorrindo para ela sem motivo. Eu disse para minha avó se acalmar. Eu não sabia ao certo se deveria correlacionar os dois eventos, mas, quando desligamos o telefone, fiquei pensando nisso. Minha avó tem 75 anos e perdeu um pouco da lucidez, então às vezes eu não dou muita importância para certas coisas que ela fala. No entanto, o jeito como ela gritou no telefone sobre a mulher na loja me deixou arrepiado. Ainda me pergunto se poderia ter sido a mesma pessoa. Meu nome é Nicholas, e atualmente sou novato na universidade,
que fica em uma área não muito segura. Recentemente, terminei meu relacionamento com minha primeira namorada e comecei a voltar para o mundo dos aplicativos de namoro online. Estava usando o Tinder quando conheci uma garota loira chamada Sabrina, com quem me conectei de verdade. Ela também estudava no mesmo lugar. Gostávamos de ler, ir ao cinema, e até tínhamos o mesmo senso de humor. Sugeri que fossemos ao cinema juntos, e ela adorou a ideia. Ela me pediu para encontrá-la em um ponto específico perto do campus, e disse que me buscaria. Por volta das 9 horas, esperei em uma esquina de um bairro comum, esperando Sabrina. Ela pediu para eu compartilhar minha localização com ela, e eu fiz isso. Alguns minutos depois, vi um carro virar na rua e se aproximar de mim. O carro parou na minha frente, e o motorista abaixou o vidro. Mas não era Sabrina, e sim um homem mais velho, completamente desconhecido. Ele perguntou o que eu estava fazendo sozinho ali, o que já achei muito esquisito. Respondi que estava esperando alguém. Ele perguntou se eu estava esperando por Sabrina, e eu disse que sim, mas como ele sabia disso? Ele disse que era o pai de Sabrina e que ia me levar até ela. Olhei bem para ele e, para ser honesto, ele parecia muito velho para ser o pai dela. Não sou ingênuo quando se trata de situações suspeitas, então perguntei de forma firme: por que você não me disse que viria me buscar? Ele alegou que não confiava em estranhos se encontrando com a filha e queria me conhecer primeiro. Dei mais uma boa olhada no homem e não disse nada. Simplesmente comecei a caminhar na direção oposta ao carro dele. Ele começou a gritar: ei, surpreso por eu estar indo embora assim. Mas eu já ouvi muitas histórias de sequestros para saber onde isso poderia acabar. Ouvi o carro dele se movendo, e me virei para ter certeza de que ele não estava fazendo um retorno para me seguir. Respirei aliviado quando vi que ele seguiu reto e virou à esquerda, saindo de vista. Continuei caminhando em direção ao campus. Quando cheguei na esquina do quarteirão, estava prestes a virar quando notei o que parecia ser o mesmo carro estacionado do outro lado da rua, com as luzes apagadas. Tentei olhar brevemente pela janela ao passar, mas os vidros eram escuros. Tentei não demonstrar que estava desconfiado e continuei andando. Recebi uma mensagem da tal Sabrina perguntando por que eu não tinha entrado no carro com o pai dela. Ignorei a mensagem e continuei andando. Continuei olhando para trás para ver se o carro se movia. Quando cheguei a um cruzamento, virei à direita e corri em direção ao campus. Para minha surpresa, não fui seguido. Cheguei ao campus ofegante e comecei a caminhar até meu dormitório. No entanto, comecei a sentir que ouvia passos me seguindo. Achei que talvez fosse apenas paranoia, mas quando ouvi o som de vidro quebrado sendo chutado por alguém, soube que estava sendo seguido. Decidi me abaixar atrás de uma van e parar para ouvir de onde vinham os passos. Eles estavam a alguns carros de distância de mim, e me lembrei que ainda não tinha parado de compartilhar minha localização com o Sabrina. Ou melhor, com aquele homem. Eu o vi. Era o homem mais velho, e ele estava se aproximando entre dois carros em frente a mim. Ele gritou algo que não consegui entender completamente, mas parecia que ele dizia para eu voltar e que ele me levaria até ela. Ele devia ter uns 60 anos, não tinha como ele me alcançar se eu corresse. Eu o deixaria para trás facilmente, então corri e consegui voltar para meu dormitório. Meu colega de quarto não estava lá, então não tinha ninguém com quem conversar sobre isso. Quando me deitei na cama, recebi outra mensagem daquele homem, e foi chocante. Ele disse: você é um pequeno pedaço de bosta, você teve sorte de escapar. Eu teria estrangulado seu feio. Eu ainda tenho a captura de tela. Respondi dizendo: obrigado pela ameaça, vou levar isso direto para a polícia, e bloqueei o número dele. Guardei a conversa como evidência e pretendo ir à polícia com isso eventualmente, na esperança de que possam fazer algo a respeito. Isso pode parecer estranho, mas tenha paciência. Quando eu estava no ensino médio, havia um garoto que dizia a todos que ele era um demônio.
Não me sinto confortável nem mesmo escrevendo o nome dele por razões que você logo entenderá. Vou chamá-lo de Patrick, embora o nome verdadeiro dele soe como algo saído de uma peça de Shakespeare. Ele era extremamente socialmente desajeitado e andava com um olhar vazio que deixava até os professores desconfortáveis. Ele usava o mesmo moletom cinza todos os dias, sem exagero. Tenho quase certeza de que ele nunca lavava, já que sempre cheirava mal. Ele era relativamente baixo e tinha uma aparência comum, embora fosse difícil perceber, pois ele sempre usava o capuz. Ele nunca tirava os óculos escuros, nem dentro de casa. Os professores eventualmente pararam de pedir para ele tirar, porque ele nunca obedecia. Agora vem a parte estranha. Ele não tinha amigos, mas tinha essa estranha mania de adotar pessoas. O que quero dizer com isso é que, se ele gostasse de você, o que ele podia decidir aleatoriamente em um dia, ele chegava até você e dizia ou você foi adotado, o que significava que você fazia parte do círculo dele, ou algo assim. Aparentemente, isso fazia com que você estivesse o seguro dele, pelo menos era o que ele dizia. Ele não gostava de muitas pessoas, então poucas realmente eram adotadas. Eu fui uma dessas poucas. Olhando para trás, provavelmente foi porque ele tinha uma queda por mim. Nenhum de nós acreditava nessa história de demônio, e todos apenas presumíamos que ele era um garoto problemático, o que ele definitivamente era. Outra garota com quem eu costumava ser amiga, Gabi, também foi adotada por ele. A paixão de Patrick por ela era um pouco mais óbvia, e todos os meus amigos sabiam disso. Um dia, eu e meus amigos estávamos relaxando nos bancos de um campo de futebol atrás da nossa escola, matando o tempo e fazendo sabe-se lá o que. Estávamos eu, Gabi, Laura e Lucas. Não me lembro exatamente como começou, mas o assunto da conversa acabou indo para a paixão de Patrick por Gabi. Todos nós estávamos rindo disso, e Gabi estava obviamente envergonhada. Não consigo lembrar qual era o apelido que usávamos para substituir o nome de Patrick, porque o nome verdadeiro dele era muito esquisito. Mas naquela vez, lembro-me de que Laura usou o nome real de Patrick. Na terceira vez que ela disse o nome, juro pela minha vida que Patrick apareceu do nada e pulou em cima do banco com um taco de beisebol na mão. Não foi assustador no sentido típico, mas foi uma das coisas mais inquietantes que já vi até aquele momento. Nós paramos de falar imediatamente, nervosos que ele pudesse ter ouvido a nossa conversa sobre ele. Ele não disse nada, apenas ficou nos encarando. Dei uma pequena acenada para ele, e ele acenou de volta para mim antes de pular de volta ao chão e sair rapidamente. Depois que tivemos certeza de que ele havia ido embora, nós quatro caímos na risada, achando engraçado quão estranha tinha sido a situação. Por dentro, no entanto, eu ainda estava um pouco perturbada. O próximo incidente que me lembro foi significativamente mais assustador e impossível de rir. Eu estava literalmente na casa de Laura, e nós estávamos no quarto dela. Os pais dela estavam em casa. Não tenho certeza do que estávamos falando, mas mais uma vez o nome de Patrick foi dito 3 vezes entre nós duas. Não se passaram nem 10 minutos quando ouvimos a porta da frente de Laura bater com força. Confusas, descemos para ver se algum de nossos outros amigos havia aparecido. Laura era amiga de todo mundo, e os pais dela eram super tranquilos, então as pessoas entravam e saíam da casa dela sem avisar. A mãe de Laura chegou na porta antes de nós. Quando viramos a esquina da sala de estar, ficamos chocadas ao ver Patrick, que estava lá parado, conversando com a mãe de Laura. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, ao que ele literalmente respondeu: "Eu fui invocado." A mãe de Laura trocou algumas palavras com ele e educadamente pediu que ele fosse embora, o que ele fez em silêncio. O motivo pelo qual não ficamos mais alarmadas foi porque a mãe de Laura conhecia Patrick, então ela não ficou tão incomodada. No entanto, eu e Laura não estávamos tão calmas quanto ela sobre a situação. Enquanto subíamos de volta as escadas, conversamos sobre isso e nós nos entreolhamos, horrorizadas, enquanto tentávamos processar o quão assustador aquilo tinha sido. Alguns minutos depois, fizemos a conexão entre os dois eventos e parecia que ele aparecia sempre que seu nome era dito 3 vezes. Eu sei o quanto isso soa ridículo,
mas nós duas tínhamos testemunhado dois eventos inexplicáveis e sabíamos do histórico de Patrick, que afirmava ser um demônio. Como mais alguém poderia racionalizar o que aconteceu? No dia seguinte, contamos a todos os nossos amigos sobre o incidente, e nosso grupo jurou nunca mais dizer o nome dele 3 vezes em uma conversa. As coisas estavam indo bem por alguns meses, e comecei a pensar que talvez eu tivesse exagerado. Até que, um dia, o mesmo grupo de amigos estava na casa do Johnny. Estávamos relaxando no deck dos fundos quando, novamente, o assunto da conversa acabou indo para Patrick. Apesar de todos os nossos esforços para convencê-lo, Johnny se recusava a acreditar no que havíamos contado sobre Patrick. Mesmo depois de confirmar a história com todo o grupo, ele ainda estava confuso. Para mostrar sua descrença, ele brincou usando o nome de Patrick 3 vezes na mesma frase. Para nosso desespero, quando nada aconteceu, Johnny sorriu e disse que éramos idiotas por acreditar em algo tão ridículo. Por mais que eu estivesse irritada, uma parte de mim ficou aliviada por ele não ter aparecido. Eu falei cedo demais, pois, alguns minutos depois, Patrick pulou a cerca do quintal de Johnny. Johnny foi o primeiro a notar e parou de falar no meio da frase. O resto de nós seguiu o exemplo e ficamos em silêncio total, nervosos sobre o que Patrick poderia fazer dessa vez. Observamos enquanto ele nos encarava por alguns segundos, antes de pular novamente a cerca e desaparecer de vista. Johnny começou a surtar e nos acusou de estar conspirando com Patrick para assustá-lo. Dissemos que literalmente imploramos para ele não dizer nada. Ficamos sentados em silêncio por um tempo até que Johnny, visivelmente abalado, nos pediu para ir embora. A última experiência que tive envolvendo Patrick foi, sem dúvida, a mais assustadora e perturbadora. Foi a única vez em que senti que minha vida realmente poderia estar em perigo. Alguns meses após o incidente na casa de Johnny, eu estava sozinha em casa uma noite. Meus pais raramente saíam naquela época, então era uma ocasião rara. Decidi aproveitar a oportunidade e convidei um garoto com quem eu estava conversando para vir à minha casa. Ele era meio idiota, mas, naquela época, a maioria dos garotos com quem eu conversava era assim. Estávamos no meu quarto, e estava chovendo levemente lá fora. Depois de um tempo, ele mencionou algo sobre Patrick, o que me fez estremecer visivelmente. Ele ficou confuso, então eu expliquei a situação. Ele caiu na risada e disse que iria dizer o nome de Patrick para me assustar. Eu implorei para que ele não fizesse isso, mas ele fez de qualquer jeito. Só que, dessa vez, ele não apenas disse o nome. Ele literalmente gritou o nome de Patrick 3 vezes no topo de seus pulmões. Não houve demora desta vez. No momento em que ele terminou de gritar, eu pude ouvir a chuva aumentando instantaneamente lá fora. Alguns segundos depois, houve um raio. Eu comecei a surtar. O garoto que estava comigo parecia realmente arrependido e me disse que provavelmente era apenas uma coincidência extremamente improvável. Eu o xinguei e corri para a janela para olhar a tempestade. Olhei para minha entrada e gritei quando vi a silhueta de uma pessoa olhando para a minha janela. Estava muito escuro e chuvoso para saber com certeza, mas eu tinha 99% de certeza de que era Patrick. Fechei as cortinas e corri para baixo para ter certeza de que todas as portas estavam trancadas. Depois de trancar a porta dos fundos, vi aquela pessoa novamente, só que desta vez ela estava parada, imóvel, no meu quintal da frente. Senti um ataque de pânico vindo, e sabia que Patrick iria encontrar uma maneira de entrar na minha casa. Comecei a gritar o "eu sou adotada" repetidamente, esperando que isso fizesse alguma diferença. Eu sabia que ele não poderia me ouvir, mas minha mente estava completamente bagunçada naquele ponto. O garoto que estava comigo desceu as escadas correndo alguns segundos depois e me levantou do chão da cozinha, tentando me acalmar. Olhei pela janela novamente, e ele havia desaparecido. A tempestade ainda estava intensa lá fora, mas eu não tinha a menor intenção de sair para procurar por ele. Na manhã seguinte, depois que o garoto foi embora, saí para inspecionar meu quintal. Para meu horror,
encontrei algo sinistro no canto mais distante. Era o moletom de Patrick, e enrolados dentro dele estavam alguns pertences meus que eu achava que tinha perdido. Meus pais estariam fora por mais um dia, e eu estava apavorada demais para chamar a polícia. Pensei que mostraria tudo aos meus pais depois da escola no dia seguinte, e eles tomariam conta da situação. Mas nunca precisei fazer isso. No dia seguinte, Patrick não apareceu na escola. Nem no dia depois desse. Nunca mais ninguém o viu, e ninguém sabia o que aconteceu com ele. Meus pais ainda moram na mesma casa, o que é algo que penso muito. Sei que essa não é uma história assustadora típica, mas não sei onde mais desabafar sobre isso. Algumas pessoas da escola me contaram que pegaram Patrick escondido e espionando suas conversas, o que pode explicar como ele sempre aparecia do nada. À medida que envelheci e refleti sobre tudo, acho que o que faz mais sentido é que Patrick era apenas um perseguidor mentalmente instável que me seguia, e possivelmente outras garotas, por aí. Por isso, ele sempre parecia aparecer quando seu nome era mencionado. Isso me dá arrepios só de imaginar que ele estava me seguindo e ouvindo minhas conversas. Nem quero pensar onde ele pode estar agora.